patriarcado é uma produção linguística da violência, uma produção violenta, todo o tempo, de ódio contra as mulheres. Queria começar contigo falando, a gente estava fazendo uma reflexão sobre esse Dia das Mulheres, o contexto dele, né? Eu colocava para Ana Prestes e para Carlotto, antes de você chegar, uma preocupação minha, talvez uma preocupação de homem, né? Mas assim, eu vejo que avançou muito a luta das mulheres na minha existência, né? Houve muitas conquistas, mas nesses últimos períodos aí tem surgido uma geração de mulheres machistas empoderadas, não é? Porque antes parece que elas faziam ali parte do núcleo familiar, comentavam na mesa de jantar, agora elas são coach, deputadas, senadoras, eram ministras até algum tempo atrás. Michelle, que é candidata a presidente da República, na minha opinião, já está se colocando. Esse movimento, você acha que ele é preocupante ou é só na verdade, uma reação ao avanço que a gente conquistou até agora aí, né, nessa luta? Acho que é preocupante porque, de fato, isso faz parte do avanço do fascismo também, e desse fascismo que é o que eu chamo de fascismo de mercado. Então, é um novo mercado, um novo mercado político, inclusive. Porque acho que é importante também começar a pensar nisso, né? Tem um mercado da política, pessoas que vão fazer carreira na política que não tem nenhum tipo de engajamento social ou não tem nenhuma vontade de construir um país melhor ou não estão interessados em trabalhar pelo país, nem pelas comunidades, mas estão interessados em trabalhar pelas suas empresas, como, por exemplo, os pastores, enfim, da bancada da Bíblia. Vamos pensar, né, que no projeto de poder, por exemplo, tão bem desenhado, embora seja perverso, pelo Edir Macedo, tem esse jogo de avançar economicamente e avançar também politicamente, ocupando cargos. Então, isso faz parte, as mulheres não são diferentes nisso, né? E essas mulheres de direita também não são. E falando nisso, né, eu estava escutando um pouquinho da conversa de vocês com a Ana Prestes, com a Maria Carlotto, e não sei se eu peguei o bonde andando, mas a Carlotto levantou uma questão que parece interessante, mas que é uma questão também muito perigosa. Ela estava reclamando, né, que ficava meio que na conta do Lula a busca por uma equiparação da participação, enfim, das mulheres no governo. E, enfim, é um governo de coalizão, então está cheio de gente que não é de esquerda nem do PT nesse governo, né? E, obviamente, então, parece que ela reivindicava que esses personagens da política, os machistas aí que estão associados ao Lula, chamem mulheres para participar desse governo. E eu acho melhor que eu não acho que eles têm que chamar mulheres, não. Eu acho que eles têm que sair do governo. Eu acho que, assim, é péssimo que esses sujeitos chamem as suas Damares Alves da Silva sabe, a Damares Alves das Quantas, né? Para trabalhar trabalhar no governo. Então, porque elas não vão fazer diferença, ao contrário, Damares, por exemplo, não fez diferença, senão para pior. Era melhor que tivesse um homem naquele ministério do que ter uma figura como a Damares. Então, a Damares continua sendo uma mulher política que cumpre um papel deletério, um papel nefasto em direção às mulheres, em direção aos direitos humanos, à família, e, contudo, como figura conservadora, como personagem, enfim, dessa monstruosidade fascista, ela adquiriu muito poder. Esperamos que ela seja investigada e no tempo devido, que ela seja processada e punida pelas coisas que ela fez e que fizeram muito mal ao nosso país. O que ela fez em relação aos indígenas, que é algo que nós não podemos esquecer, a desmontagem
do aparelho do Estado que deveria trabalhar pela segurança e pelo combate à violência contra as mulheres. Todo mundo sabe que o governo Bolsonaro, junto com Damares et Caterva, destruíram a máquina estatal que tentava trabalhar, que tentava fazer coisas para combater, enfim, nos governos passados, que tinha programas, enfim, de combate à violência contra a mulher. Bolsonaro sequer aplicou, sequer usou os valores, enfim, que deveriam ser investidos nesse processo de combate à violência contra as mulheres. Então, assim, de fato, as mulheres estão aí, essas mulheres de direita, ocupando espaço. Mas tem muita mulher na direita também que serve de laranja, né, gente? Que são mulheres assim que vão fazer política, não é porque isso faça parte da história delas, mas porque elas foram convocadas ou às vezes até enganadas, né? Muitas vezes elas são simplesmente figuras que foram aliciadas ou seus nomes foram usados sem que elas nem saibam que elas estão fazendo política, mas existem sem dúvida algumas, muitas, que são aquelas mulher do coronel, mulher do miliciano, mulher do político que é o dono do poder na sua cidade, no seu território e assim por diante. Então, as mulheres que ajudam o patriarcado, elas não nos ajudam e hoje em dia nós podemos dizer que essas mulheres são figuras, eu digo hoje em dia porque durante muito tempo muitas pessoas tinham medo de dizer isso, né? Essas mulheres são figuras patriarcais que ao mesmo tempo são vítimas do patriarcado, elas ocupam uma posição que é paradoxal, porque elas estão lutando contra elas mesmas e ao mesmo tempo aderindo ao seu verdugo, né? Ao seu algoz. É uma contradição tremenda, horrorosa. A própria Damares é isso, né? Se você olha, é uma figura que faz parte desse jogo paradoxal e contraditório. E é engraçado que essa ministra do Turismo, a Daniela, agora é Daniela Carneiro. E até ela assumir, ela era a Daniela do Vaguinho, né? E eu acho que no próprio governo Lula ela está tendo ali a oportunidade de, né, se colocar ali como a mulher Daniela Carneiro, né? Ela não foi mais chamada de Daniela do Vaguinho, que é já super machista, né? Ela foi eleita como é a Daniela do Vaguinho, né? Que o Vaguinho e que é a mesma coisa que a Michele Bolsonaro agora vai tentar fazer, né? Então, num certo sentido também, não estou dizendo nada contra isso, porque é também o que a Janja já está fazendo, né? Porque as mulheres fazem isso, assim como os homens fazem isso. Quando você tem uma figura de poder, e você é casado com a figura de poder, você se mistura com aquilo. Então, a Janja, por exemplo, não existia, e de repente ela passa a existir. E isso é muito interessante, mas, é claro, ela precisará fazer alguma coisa para não virar simplesmente a mulher do Lula, e ela tem tentado fazer isso. Ela deveria, inclusive, abdicar do cargo de primeira-dama, como fez a mulher do presidente lá do Chile. Deveria fazer isso para se portar como uma feminista. Mas, ao mesmo tempo, é um cargo, né, gente? É um cargo, é um estranho cargo. É um cargo esquisitíssimo. Qualquer feminista que realmente leva muito a sério a sua posição abdicaria desse cargo. Então, é importante que a Janja, à medida que ela vá avançando na sua reflexão como feminista, que ela abdique desse cargo, né? Isso que eu estou falando pode parecer um pouco exagerado, mas eu acho que seria muito interessante para o Brasil e daria um sinal anticonservador e um sinal de autonomia das mulheres e de autonomia feminista muito importante. Mas, enfim, tem todos os jogos de poder e às vezes as próprias mulheres não querem, talvez algumas não devam, outras não queiram sair dos jogos de poder. Contudo, eu achei muito bom, estou falando dessas coisas do governo e não quero ficar botando muito defeito nesse governo,
Mas, falando justamente na contramão dos defeitos, eu acho que está sendo muito interessante que tantas mulheres estejam ocupando cargos que são importantes e que, cargos ministeriais, etc., os bancos, como diretores, enfim, presidentes dos bancos importantes do Brasil, enfim, dos bancos, do Banco do Brasil, né, do Banco da Caixa e tal. Então, acho que isso é uma coisa importante, mas, ao mesmo tempo, de fato, nós precisamos avançar, e eu vi que vocês estavam conversando sobre isso antes, e queria sempre lembrar que tudo isso começou em 2015, quando nós fundamos a Partida. A Partida foi o primeiro movimento que levantou a questão de mais mulheres na política no Brasil. E, se não foi, eu gostaria que as pessoas viessem me contar o que teve antes da Partida, porque a gente tem que escrever essa história. Então, a Partida estimulou, a Partida é a avó de todos os movimentos que tem hoje, os mais recentes, e que colocou, sem dúvida, o protagonismo feminino num outro lugar. E mesmo, eu lembro muito bem disso, porque eu participei de tudo isso, eu participei de tudo. Eu me lembro, por exemplo, que em 2015, a Dilma Rousseff não era feminista. Eu me lembro que a Dilma não se dizia feminista. Eu me lembro do evento, da construção do golpe. Eu me lembro que eu fui a primeira pessoa a falar. Isso é só fazer a pesquisa e chegar lá na fonte. A primeira pessoa que falou sobre a misoginia do golpe fui eu. Por quê? Porque teve um tribunal Roussel, um tribunal internacional no Rio de Janeiro, organizado pela Carol Proner e pelo Geraldo Prado, e eu me lembro que eles me chamaram com o objetivo eu era testemunha e eu tinha que falar sobre o estado de exceção, e eu resolvi falar sobre a misoginia do golpe. E no dia seguinte, entrevistas, artigos e coisas que eu comecei a escrever, e aí as pessoas começaram a falar disso como se não tivesse origem. Então, como eu não reivindico a origem de nada que não sejam as ideias que eu dei. Então, e aliás, a ideia é uma coisa que você dá e joga no mundo, né? Mas eu gostaria de deixar isso dito, porque a gente não pode apagar a história, ainda mais porque, no caso da história das mulheres, tudo que fazem hoje em dia é nos apagar. Apagar nossa memória, apagar nossa biografia, apagar nossa obra, nos apagar. O apagamento, o silenciamento, o apagamento e o silenciamento, eles acontecem a todo momento, todo tempo, e está acontecendo, obviamente, muita gente nesse governo, muita gente que lutou pela democracia está se sentindo excluído, muitas mulheres, muita gente está se sentindo excluída, por exemplo, do governo, enfim, em várias instâncias, muita gente, por quê? Estou falando das mulheres nesse caso, porque, de fato, nos jogos de poder, um dos efeitos dos jogos de poder, que fazem parte da política, é que certos personagens vão ser apagados pelos mais diversos motivos. E nós, mulheres, somos muito acostumadas ao apagamento, porque isso faz parte da nossa história. Sempre, ao longo da história, tudo que aconteceu foi apagar-nos, silenciar-nos. Eu sempre cito, né, Michelle Perrault e Georges Duby, que escreveram aquele livro, aqueles 5 volumes, né, organizaram os 5 volumes da história das mulheres. Eles, no prefácio, eles começam dizendo: a história das mulheres é uma história de esquecimento. Então, nós que militamos, nós que lutamos por direitos, todo o tempo a gente tem que ficar lembrando esse esquecimento, esse silenciamento, esse processo, e eu acho que o governo do Lula, eu acho que o Lula, pelo seu compromisso, está tentando evitar esse apagamento. E acho que as ministras todas, a primeira-dama e assim por diante, as mulheres que trabalham nesse governo, as mulheres do PT, têm plena consciência disso hoje em dia. Então, só dizer isso assim, só para a gente nunca esquecer. A Márcia falou de misoginia do golpe, eu me lembrei de uma imagem. Assim, essa imagem eu quero pôr, porque assim, é tipo, para nunca mais esquecer que isso aconteceu, né? E foi porque a gasolina estava R$ 2,50. Esses caras saíam com carros, com a Dilma assim, desse jeito, e faziam esse tipo de coisa. E aí lembrei de uma outra coisa, que é o
comportamento da mídia. E teve muitas coisas horrorosas, mas teve uma que me deu muita raiva na época. Eu escrevi um texto. Infelizmente, foi feita uma matéria feita por uma mulher, que é essa capa da Isto É, daquela ocasião, né, que as explosões nervosas da presidenta Dilma. Em surtos de descontrole, com a iminência do seu afastamento e completamente fora de si, Dilma quebra móveis dentro do palácio, grita com subordinados, xinga autoridades, ataca poderes constituídos e perde também as condições emocionais para conduzir o país. Não tinha nessa matéria nada, nenhuma fala em on, nenhuma prova, nada absoluto. É uma matéria de 6, 7 páginas, e eu tinha estado com a Dilma uma semana antes dessa matéria. Tinha feito uma entrevista junto com a Maíra Street, com ela lá dentro. Já era entre o impeachment da Câmara e o impeachment do Senado. Quer dizer, fizeram muito. Então, fiz esse parênteses aqui para também render uma homenagem a Dilma, que foi vítima de agressões acachapantes e conseguiu sair do palácio, né, e enfrentar os tiranos naquela tribuna do Senado com uma dignidade que talvez só uma mulher que já vivida e construída nas lutas como ela poderia ter, né? Por muito menos o Bolsonaro chorou. E essa foto aí, eles pegaram um zoom de uma imagem dela num jogo da Copa. Aí colocaram ela, que ela estava torcendo lá para o Brasil, pegaram uma imagem dela. É de uma canalice a toda prova, né? Agora, gente, olha o que não faz, então, uma narrativa. E o que é o patriarcado? É uma máquina de produção de linguagem. E de produção de linguagem de ódio, de discurso de ódio. A misoginia é discurso de ódio contra mulheres. Quem de nós, sendo mulher, cis, trans, branca, preta, indígena, com deficiência ou não, quem, sendo mulher, nunca foi vítima de algum tipo de violência simbólica ou física? É estrutural essa violência. E essa violência é produzida linguisticamente. O patriarcado é uma produção linguística da violência, uma produção violenta todo o tempo de ódio contra as mulheres. Por isso que eu ando também defendendo a criminalização da misoginia, que é mais um assunto que a gente teve que colocar na pauta nos últimos tempos. E, enfim, é muito assunto, né? Mas é mais uma questão séria para se levar em conta nos próximos tempos, nos próximos anos aí desse governo. Espero que não demore tanto assim. Mas é uma questão controversa e acho que as pessoas não estão avaliando todos os aspectos que estão em jogo, mas acho que precisa ter isso sim, do contrário a gente fica muito desprotegida. Não que a lei vá nos proteger, mas quero dizer, de todo o estado de exceção no qual a gente ainda continua vivendo, as mulheres são as figuras mais e mais desprotegidas. Tem lei para todo mundo, mas para as mulheres não tem. É uma questão interessante também.